Olha, Rubi, eu só começo o Bitar Podcast de hoje na presença do meu advogado, viu? Eu sou sua advogada, João. Você que sempre me defende das minhas causas ambientais, sociais aqui do Bitar Podcast, mas é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre a profissão, a carreira do advogado, da advogada. Eu acho que vem muito dos filmes que a gente assiste, das séries, ou até mesmo do que a gente vê, até mesmo nos jornais, né, na imprensa e tudo mais, surge aquele interesse por essa carreira, por esse ramo, que tem vários caminhos, vários segmentos, várias áreas, e todas as suas dúvidas e curiosidades que você tem hoje sobre essa área, a gente vai tentar sanar aqui no Bitar Podcast de hoje. E é exatamente por isso que a gente está aqui com a presença da Renata Aparecida de Araújo Soares. Ela é advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório. É sócia fundadora do escritório Renata Araújo Soares, Sociedade Individual de Advocacia e membro das comissões de proteção de dados, marketing jurídico, família e sucessões, e planejamento patrimonial e sucessório da OAB de Uberlândia, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada, Rubi. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da profissão. Com a gente também o Vinícius Félix, que é advogado e diretor delegado da Caixa de Assistência dos Advogados de Uberlândia, é especialista em Direito Empresarial e Processual Civil pela Universidade Federal de Uberlândia e professor de graduação, pós-graduação e cursos de extensão em Direito desde 2010. Já exerceu vários cargos nas comissões da OAB aqui de Uberlândia e também da OAB estadual aqui em Minas Gerais. Bem-vindo também, viu, Vinícius? É uma honra estar participando desse programa, com certeza. O Bitar Podcast tem muito a acrescentar, principalmente em relação a essa divulgação sobre as profissões. Olha, hoje vocês vão ser entrevistados, então, os advogados que sempre têm esse costume de conversar, né, saber, entender todo esse cenário em diferentes áreas. Hoje vocês vão estar do outro lado, tá bom? Quero que vocês contem mesmo, sejam transparentes aqui para ajudar o pessoal que tem dúvida, tem curiosidade dessa profissão. Hoje no Brasil, inclusive segundo a Organização dos Advogados do Brasil, falei certinho a sigla OAB, são mais de 1.300.000 brasileiros que exercem regularmente a advocacia como profissão. E hoje a gente vai entender melhor sobre essa formação. E eu começo falando sobre essa questão de exercer regularmente, porque não é só a graduação. Para você ser advogado, você precisa prestar aquela prova, para muita gente a temida prova da OAB, para aí sim você poder seguir uma área do direito. E são muitas áreas, né? Mas só para entender, o caminho é esse, a graduação e a prova, né? Sim, esse mesmo. Primeiro a gente faz, né, forma, depois a gente vai para a temida prova do OAB. Vamos brincando, gente, né? Estudando dá tudo certo no final. É o caminho, né? É o caminho. A hora que você pega a carteirinha, aí é só comemoração. E tem que comemorar, afinal, é uma conquista grande, né? Depois, são 5 anos de graduação? Exatamente. Eu sou professor universitário já há 13 anos, né? Exatamente, eu entendo essa labuta e essa tarefa árdua que é a questão acadêmica, mas depois tem o desafio de ser aprovado no exame de ordem, né? E o exame de ordem tem um índice, às vezes, de questão da quantidade de pessoas que fazem a prova. É uma quantidade significativa que não tem essa aprovação, mas, entretanto, também não é aquele bicho de 7 cabeças, não. Estudando, sentando, como a doutora Renata falou, ela consegue fazer isso. São 5 anos desafiadoras que vêm todas as frentes do direito, além de outras matérias propedêuticas, teóricas, digamos assim, né? Sociologia, filosofia. Então, ele sai com um engajamento exatamente relacionado a essas questões sociais. Então, por isso a gente chama que o direito está dentro das ciências sociais, ciências humanas. Então, é um curso com certeza que, mesmo que não seja meramente para a advocacia, é um curso, o curso do direito em si, é um curso que agrega todas as demais áreas que temos em relação a profissões. A gente está acostumado a ver os advogados em tribunais, em escritórios, sempre com uma postura, né? Sempre muito bem vestidos, não é à toa. Aí, olha como estão nossos entrevistados, né? E aí, mas eu queria que a gente voltasse lá atrás ainda, no momento que vocês foram escolher essa profissão. Então, vou começar com a Renata. Renata, o que mais chamou a atenção? Em que momento você falou, quero ser advogada? Aí é uma questão da minha família. Meu pai teve um prejuízo à época, ele acabou tomando um cano por confiar no fio do bigode da palavra, fez um negócio e confiou. E aí ele levou esse prejuízo e, na época, abalou muito a minha família. Eu falei assim, gente, eu vou fazer direito para ninguém nunca mais fazer isso com a minha família. E foi o que virou aquela chave. Eu escolhi o direito e me apaixonei pela profissão, sou completamente apaixonada pela área.
aquele sentimento que, querendo ou não, é a base ali, que é injustiça, né? Sim. Aconteceu aquela injustiça e você viu uma maneira de resolver aquele problema e outros problemas, né? Porque eu vi que você seguiu vários segmentos aí do direito, né? Aí para entender, durante a graduação, já dá para fazer essa escolha em qual área do direito seguir ou é ao longo da trajetória, uma pós-graduação? Como que acontece? No meu caso, foi ao longo. Quando eu me formei, eu tinha aquela paixãozinha pelo direito penal, mas não na prática, assim, pela matéria em si. Eu gostava muito, minha monografia foi sobre direito penal. Só que quando eu me formei, peguei a carteirinha e comecei a trabalhar, eu fui para o mundo corporativo, passei por vários setores. Fui em execução, agronegócio, proteção de dados e família. O fato de eu ter voltado para a área de família foi resgatando o que me levou ao direito em si. Né? O que me levou a escolher essa profissão? Foi ajudar pessoas. Por isso, hoje, meu foco é na área de planejamento patrimonial e sucessório, auxiliando as famílias a fazer essa transferência do patrimônio em vida. Onde eu consigo esse olhar no todo. Eu tô sentindo que a gente já vai ter uma consultoria aqui hoje. Eu adoro. O BTCast é sempre um presente pra gente, seja do âmbito terapêutico, tanto do âmbito da orientação profissional e até, quem sabe, jurídico, né? Eu vou tirar minhas dúvidas aqui também. Mas pro Vinícius, eu vou repetir essa mesma pergunta para entender que momento que ele escolheu a advocacia e vou acrescentar, porque além de advogado, é professor. É mais advogado ou é mais professor, Vinícius? Ou dá para equilibrar os dois? É um equilíbrio, assim, árduo essa tarefa, mas eu sou um advogado nato que leciona. Então, eu consigo ministrar, além disso, né, também é a questão institucional, né, que eu sou diretor da casa, essa gestão, então a gente também acompanha essa parte institucional de representatividade em relação ao advogado de Uberlândia, tanto que eu acrescento até lá naquele início de números que você colocou, nós somos 7.200 inscritos só em Uberlândia, certo? Em nível estados, nós estamos aproximadamente aí quase 120 mil advogados. Aqui em Minas Gerais. Relevante. E aí, mas se a gente for pegar aqui, o Uberlândia mesmo é um polo dentro do curso de Direito, nós temos 10 faculdades que ofertam um curso de Direito, colocamos no mercado aproximadamente aí, por semestre, vamos falar assim, em torno de 600 bacharéis, nós temos um nível de aprovação de aproximadamente 20% a 22%. Então, a gente consegue, ainda mesmo assim, o Uberlândia consegue produzir em larga escala um número de advogados. Porque o advogado é o regulamento escrito, certo? Voltando naquela pergunta anterior. Aprovados na prova. É aprovados, não. Ele tem que ser literalmente escrito. Porque ele tem a opção de ser aprovado, que é um certificado, e não dá entrada na ordem. Ah, entendi. E ele tem essa opção. Então, muitos fazem isso, né? Porque vão seguir outras carreiras. Então, às vezes, precisam de, uma bagagem jurídica com tempo e não vão exercer a advocacia. A advocacia é aquele que é certificado, porque tem aprovação no exame de ordem, e que ele faz a inscrição dele mediante a seccional que ele escolher, que é o estado, né? Então, a subseccional são as cidades a qual ele pode escolher e dar entrada na sua inscrição após o regulamento aprovado. Você falou sobre os números aqui em Minas Gerais. Tem como dizer como que está a nível Brasil? Tem algum estado que se destaca na quantidade de profissionais? Você tem essa informação? Sim, São Paulo. São Paulo. São Paulo hoje deve estar beirando aproximadamente uns 300 mil advogados. Ou seja, grande parte desse mais de 1.300.000 30% está lá em São Paulo. está lá em São Paulo. Em Minas está 10%, 15% aproximadamente. Demais estados que fazem essa divisão. Por mais que a gente for falar assim, se tem essa diferença ou não de estados para prestar a prova ou não, hoje a prova é unificada. Então, o mesmo nível de prova que tem de norte a sul, ela é a mesma. Né? Nós já estamos, salvo engano, no 38º ou 39º certame. Vou saber bem assim, de cabeça. Mas então já tem a prova unificada exatamente para falar que não pode escolher região. O nível de prova vai ser o mesmo. Então, independente é mais pela escolha mesmo de qual região que ele queira atuar. Porque tem alguns impedimentos, até mesmo regimentais, né? Então, se ele escreve em Minas, a atuação dele está focada em Minas? Sim. Ele pode atuar em todo o Brasil? Pode. Mas ele tem uma quantidade também de processos em que ele pode atuar e trabalhar. Caso contrário, é necessário fazer uma inscrição suplementar, que a gente fala em outras seccionais, certo? E aí é a OAB que fiscaliza essa questão de estar inscrito num estado e trabalhar em outro? Sim. Os tribunais hoje tudo é eletrônico, né? Então, na hora que você vai fazer o cadastro, já joga lá, vai ter que jogar o estado que é sua OAB, automaticamente ele já puxa. Deu mais de 5 processos por estado, automaticamente ele já vai oficiar, o próprio tribunal oficiar a ordem, e aí vai de cada seccional. Tem seccional que vai apenas notificar pedindo regulamentação, outros, como o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, já manda com o seu boleto de anuidade suplementar. Ou seja, já faz uma inscrição suplementar de ofício. Nem precisa ele requerer. Passou de uma quantidade mínima de processos, necessariamente ele já vai criar uma outro número de ordem, porque cada seccional vai ter o seu número, né? Tem o seu número de inscrição diferenciado. Mas a atuação dele, sim, é nível nacional. O que temos é uma limitação de atuação de processo.
Exatamente porque não é o intuito da advocacia ser uma profissão tão mercantilizada, né? A gente tem um munus público aí de exercício. Nós temos alguns prerrogativos que prevalecem só a nossa atividade profissional. Nós temos, por exemplo, se for pegar em questão de regulamentação, a UNC que tem representatividade mediante a nossa Constituição Federal. Nós podemos meramente fazer questões de fiscalização, no exemplo de alguns temas polêmicos que não acho nem cabe a entrada aqui, mas igual a eleição anterior, a única instituição que de fato tinha uma representatividade de classe era a OAB que estava fiscalizando, por exemplo, o sistema eleitoral. Então a gente tem algumas prerrogativas que é inerente somente à advocacia. Então a gente tem esse diferencial, além de outras prerrogativas que é inerente à própria classe. Agora, só antes da gente continuar essa conversa, queria que você me contasse de onde veio essa escolha do direito. Então, a Renata contou que foi do ambiente familiar ali para você. Sim. Na verdade, eu fui um advogado nato, porque eu imagino que desde criança devia ser... Tem aquela taxatividade que o advogado é brigão, né? Talvez eu defendia demais os colegas, alguma coisa nesse sentido. Mas eu era apaixonado sempre em relação ao direito. Eu acho que desde minha 8ª série, acho que hoje mudou a nomenclatura, né, gente? Me colocar Agora é novo ainda, mas já tem bom nome. Mas antes de adentrar ao colegial, eu já era apaixonado em questão de direito. Não tem ninguém da família, mas quando a gente foi visitar profissões, eu lembro bem, em uma das primeiras acessos que eu tive ao mundo do direito foi um tribunal de júri, que era criminal, e ele é o mais teatral, digamos assim, na parte da apresentação da sessão, da audiência. E aí eu falei, cara, que isso é aquilo ali. Mas eu queria estar do lado do promotor, porque eu acho que o promotor foi tão bem elaborado, é um grande mestre que eu tive a oportunidade de ter aula com ele, né? A gente teve... Então, mas assim, depois, posteriormente, a gente tem aquele lado de professor, de admiração. Compreendo muito esse lado de cá, né? Que eu já estou há mais de 13 anos na docência, compreendo como é que são essas relações com nossos alunos. Mas eu fui para advocacia, para fazer direito, né? E a ideia, quando eu entrei no curso, já tinha mudado um pouco ali, que eu queria ir para advocacia pública. Então, eu queria ser procurador, eu queria ter algo... Talvez naquela... A gente tem muito essa ilusão quando entra na faculdade de uma estabilidade, por isso que procura um concurso público, mas a gente acaba verificando que isso é um mito, né? Eu sou apaixonado na advocacia mesmo, de exercício. Eu sou um advogado nato, não tenho medo de mercado, a gente tem só que estruturar. Eu costumo falar que a gente tem alguns pilares que temos que seguir, a gente pode desenvolver sobre eles depois. Mas então eu entrei na faculdade com essa percepção e já sabia o que eu queria fazer. Então fui fazendo currículo e o máximo possível de conhecimento que vinha, que era sendo agregado, eu absorvi exatamente para a gente encarar esse mercado. Lógico que tivemos um crescimento exponencial, principalmente nos últimos 15 anos. Nós compara na minha época de formatura, que foi 2009, por exemplo, na advocacia, com a advocacia agora que eu entrego meus alunos para o mercado de trabalho. Nós somos, no mínimo, daquele período para este, foram mais de 100 mil inscrições, tá? Minas. Nós estamos, por exemplo, em números, estamos 210 mil por aí. Naquele período estava 105, 107. Então, é mais de 100 mil que foram inscritos nos últimos 15 anos. Sendo que os outros 75 anos, né, que nós temos 90 anos, e o número foi de mais 100 mil. Então, o crescimento, ele tá exorbitante nesse sentido e continua em expansão, que é curioso, né? As turmas do direito de primeiro período, elas continuam sendo turmas gigantes, né? Independente de qual instituição que seja, ela continua sendo... É um dos cursos mais procurados, né? Seja na faculdade, em ambientes particulares, tanto nas faculdades públicas, eu acho que é um dos cursos mais concorridos, né? E não é à toa, porque eu vejo que há uma divulgação muito grande sobre o trabalho do advogado, da advogada, principalmente nos tribunais. A gente acompanha, seja nas séries, como a gente comentou no comecinho, né? Seja nos filmes, a gente vê como que é aquela estrutura, mas sempre ligado a esse ambiente, ou a resolução de um crime, ou a defesa ali de alguém, mas não só isso. O trabalho do advogado vai muito além do que aquele ambiente de tribunal, que geralmente a gente acompanha na mídia. Então, eu queria que vocês contassem também um pouquinho da rotina de vocês. Renata, com tanta coisa aqui que você hoje faz parte da sua rotina, como que você acha tempo aí para administrar tudo isso? Hoje você trabalha em uma empresa, trabalha em um escritório, como é que funciona? Hoje eu trabalho no meu próprio escritório. Eu era corporativa até alguns anos atrás, fundei o meu tem 2 anos. E assim, não é fácil, é um desafio mesmo de participar de todas essas comissões, mas tempo é prioridade. Porque o que a gente quer fazer, a gente sempre dá um jeitinho. E além dessas comissões, eu também integro o BNI. Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma organização de network, que é toda semana, 6h30 da manhã. A gente está lá firme e forte toda terça-feira fazendo reunião. 6h30 da manhã? 6h30 da manhã. O Biga. Essa Renata... Haja café. Haja café. Pra já falar de negócio, networking às 6h30 da manhã. 6 da manhã ela já tá lá, ela deve acordar aí umas 5, Renata. Sim.
Mulher, né? Até maquiar, tomar o café. Pelo menos dorme. Se acorda é porque dormiu, Renata. Isso é bom. Tem todo esse preparo. Eu também estou curiosa para saber aqui do Vinícius, que ele já falou um pouquinho aí da área da docência, ele falou que nunca teve medo do mercado de trabalho e foi, se desenvolveu. Mas como é seu trabalho dentro da OAB? Dentro da OAB em geral, né? Porque eu sou advogado, tenho meu escritório. Minha atuação hoje é nessa área empresarial, então costumo ficar em company, que a gente fala. Tenho algumas companhias, alguns clientes que são fixos. Normalmente deixo meu corpo jurídico. Hoje eu faço muito parte de questões mais estratégicas, conselhos, diretoria, mas também não impede de colocar a mão na massa, fazer petição, participar de audiência. Eu adoro essa parte do exercício da advocacia da labuta do dia a dia, que isso faz parte. Questão institucional, nós temos uma representatividade, é um corpo diretivo eleito, que de fato nós exercemos aqui a parte diretiva tanto da Ordem dos Advogados do Brasil dentro da subseção Uberlândia e tem algumas diretrizes que é a níveis estaduais, né? Então aqui em Uberlândia a gente tem um grande ênfase porque nós somos a maior subseção em relação ao Estado. Então nós somos a maior comarca, né, de maior cidade que tem números inscritos. E a gente está entre os maiores do Brasil também, tirando as capitais. Então, sem dúvida nenhuma, Uberlândia tem uma representatividade nacional gigantesca. Tanto no exercício da advocacia, de grandes escritórios que temos, quanto também em questões de docências, né? Aqui nós tivemos grandes doutrinadores que saíram dessa cidade. Eu sou na docência já tem um tempo. Eu divido minha atividade de questão de rotina também, inicio cedo, né? Porque normalmente, 2 vezes por semana eu tenho que dar aula de manhã mesmo, 7 horas da manhã já estou dando aula. E aí eu já emendo depois alguma empresa, alguma visita de cliente. Nesse meio período, praticamente a OAB, sim, sem dúvida nenhuma, me consome 2 horas por dia, no mínimo. Né? Tem vezes que sai da rotina ali, igual ontem, fiquei a tarde inteira praticamente, com as questões de despachos internos, outros provimentos, outras resoluções. Porque o Uberlândia tem 52 comissões inscritas, né? Como o Renato participa de uma, nós temos outras 52 que, de fato, são pedidos de dia a dia ali, de eventos e tudo mais que ocorre, e, além de tudo, as participações mesmo desses corpos, né, diretivos de comissões, que é interessante a gente ter esse movimento, porque elas sim são temáticas. Nós temos uma representação pública quanto membro diretivo, mas o que faz rodar, o que faz gerenciar o dia a dia da OAB, né, são as comissões temáticas, que são situações de todos os temas específicos e de atividades. Aí, posteriormente, vou ao escritório, ainda leciono todos os dias praticamente. Percebeu que tem muito trabalho, você que está acompanhando. Todos os dias. Envolve muitas atividades aí em diferentes áreas, né? Seja ali, como você falou, organizacional da própria OAB que vocês participam, mas todas essas outras diretrizes aí. E aí, tira aquele mito de que o advogado é só concurso. Não é. Tem esses outros ambientes que as pessoas podem seguir carreiras diferentes e tem mudanças ao longo da vida, né? Pode começar em uma e migrar para outra. Existe essa possibilidade. Deve, a gente não tem essa limitação, né? Até atropelando, perdão, Renato. Mas, igual você tinha até questionado em questões da própria faculdade, né? Diferentemente, às vezes, de outras profissões que nós sairíamos especialistas, nossa especialidade, ela é sui generis, ela é totalmente aberta, logicamente, com o passar do tempo e até por questões mesmo de afinidades e ter mais tecnismo, nós vamos seguir alguma carreira da advocacia limitada a uma atividade XYZ, por exemplo. Mas ela é ampla. Talvez essa é a vantagem que tem, que eu adoro a advocacia, que é o dinamismo. Eu acho que é uma das profissões que mais tem dinâmicas. Então, às vezes, não estou adequado no ambiente familiar, de direito de família. Então, por que não me renovar, buscar outros conhecimentos, buscar outra gama de serviço e não trabalhar em outra área? Tem essa permissão total. E que vai de vantagem, né? Nós podemos advogar até quando Deus permitir nos levar daqui, porque a gente, nessa profissão, ela não tem a limitação de tempo de carreira. Então isso é ótimo, diferentemente, por exemplo, de uma carreira pública, né? E tem essa representatividade toda. E nós não limitamos só a questões de tribunais, né? Porque a gente não fica necessariamente só em questões de audiências, processos. Aí a gente tem áreas, como a doutora Renata mencionou, de proteção de dados, compliance, organizacionais, que muitas das vezes a gente fala de advocacia de bastidores, porque ela não é vista com terno e gravata, como estou aqui, mas ela está atuante também com a mesma representatividade, porque o corpo jurídico no todo, ele está envolvido em todos os setores possíveis de profissões que nós temos hoje no mercado. Então, sem dúvida, essa representatividade da advocacia, ela é gigantesca. Possibilidade. Pensando nessa gama das áreas de trabalho, quando a gente procura um curso, né, de formação, de graduação, a gente pensa ali no médio e longo prazo na questão financeira. E aí vocês trouxeram aqui vários números de pessoas formadas com OAB e etc. Eu consigo, ali dentro dos 5 anos de formada, me dedicando
estabilizar financeiramente? Ou isso depende de caso a caso, de localidade? Mas se vocês pudessem dar dicas de como alcançar essa estabilização mais rápido. Ou quando acontece, né? Porque eu acho que são diferentes segmentos. Eu vejo que tem gente que se prepara para um concurso, por exemplo, que dedica um tempo maior ali para a questão do concurso. Então, logo depois que sai da faculdade e logo atinge aquele objetivo, enquanto as outras pessoas já vão para o mercado e procuram ali esses diferentes caminhos. Mas a estabilização vem, né? Em algum momento. Mas assim, gente... Muito trabalho. Todo estudante de direito, em algum momento da sua vida, pensou no concurso público, como no caso de juiz. E eu trago aqui um exemplo bem interessante de 3 juízes que pediram exoneração da carreira para advogar, e hoje lecionam na internet. Um deles é o Zé Andrade, que é muito famoso em processo de execução. Ele dá dicas de sucesso ali. Mas essa parte de falar estabilidade financeira depende muito do nicho onde a pessoa está inserida. Se ela veio de uma família que já tinha advogados, não é o meu caso, eu sou a primeira da minha família a ser, né, advogada. Então, você tem que fazer toda uma estrutura, toda uma cartela de clientes para você conseguir essa estabilidade. Mas é possível? É. Em algum momento, você vai conseguir alcançar aquilo ali. E o que vem muito da faculdade do direito? Esse anseio por estudar. A gente estuda muito, a doutrina muda todo dia. Você pode fazer um leque de coisas dentro da profissão. Você pode advogar, você pode lecionar, como o Vinícius aqui bem faz, né? E alguns cursos é bem interessante, o professor hoje está bem remunerado, Vinícius, na área. Vamos para a advocacia. Deveríamos, né? A parte de docência independente de carreira, independente de qual profissão, né? Não é porque é professor do direito ou da arquitetura, da engenharia, mas acho que nossos professores dentro do nosso Brasil, nós sabemos que devemos ser mais valorizados. Entretanto, a busca de conhecimento é um desafio da docência para mim, tá? Porque eu adoro um ambiente de aula. Para mim é uma paixão. Eu sou advogado que dou aula, então a advocacia é minha atividade principal, mas a docência me desafia a ter conhecimento buscando constantemente, atualizando. Porque eu não me permito que, por exemplo, com quem esteja ministrando ou falando algo, talvez porventura, e vai ter naturalmente, né, essa equiparação de, às vezes, conhecimento acima. Porque não é nem por questão de hierarquia. Eu não acredito que sala de aula não existe hierarquia. São posições diferentes. O professor tem a sua atividade e o aluno tem um outro. Entretanto, o desafio do professor sempre tem que estar constante. Porque ele é base, ele é referência, ele é estrutura, certo? Mas puxando o gancho da advocacia, sem dúvida nenhuma, e eu conheço professores que são 100%, tá? Só para concluir, a gente compreende que somente dedicam a lecionar, né? Mas a advocacia é uma terra de oportunidades, sim, que deve ser bem estruturada. Eu trago uns pilares, por exemplo, que têm que ser seguidos, e aí pode ou não ser curto prazo ou pode ser longo prazo, mas de qualquer jeito acaba sendo um caminho a se seguir, né? Primeiro, conhecimento constante. Nós estamos num mundo do direito ali que o tempo todo tem uma atualização social que às vezes o próprio direito não consegue acompanhar em questão normativa. Então é necessário que o profissional esteja acompanhando a sociedade naquilo que ela necessita para que de fato ela cobre, modifica, evolui, faça uma ação XYZ, busque uma parceria, busque uma atualização. Então o conhecimento ele tem que ser constante. Aquele que de fato só vai constar com a graduação, 5 anos de estudos, assim como várias outras profissões, esquece. O mercado vai engolir ele em 1 ano, 2 anos, tranquilamente. Certo? Então esse pilar é necessário. Tranquilamente. Porque imagina a quantidade de pessoas que são inseridas no mercado, o próprio curso de direito, por exemplo. Então, se em 2 anos você não continua atualizando, buscando conhecimento, aquele que já está saindo de formação já está saindo a seu 2 passos para frente. Então, se você não tem que estar caminhando junto ali e evoluindo constantemente. Então, conhecimento é um pilar que, de fato, a advocacia necessita o tempo todo, dependente do tempo de carreira. Eu conheço colegas que advogam há 40 anos e que, de fato, continuam estudando, buscando cursos, buscando melhorias, gostam de atualizar. Eu dou exemplo muito do nosso presidente aqui da OAB, né? O José Eduardo adora tecnologia. Você vai chegar lá no escritório, tudo chega de novo, tem no escritório dele, ele gosta de atualizar, ele gosta de entender o que está acontecendo. Então, eu compreendo que esse conhecimento de qualquer nicho, de qualquer área, é importante em relação para ter uma estrutura da advocacia, antes de chegar na parte financeira. Outro, exatamente, essa questão ética, né? Porque eu acho que, diferentemente de outras profissões, na advocacia, nós temos uma restrição mercadológica. Não podemos nos vender como produtos. Tanto que nós não recebemos dinheiro, remuneração. Nossa remuneração é honorário.
honorário significa honra pelo aquele serviço com o qual prestamos, certo? Então, a gente tem uma restrição mercadológica, comercial. Então, a forma que a gente tem exatamente de divulgar para os nossos clientes é o serviço que a gente faz bem feito, a prestação de conta que a gente faz com o nosso cliente, a transparência que tem no relacionamento com ele, certo? Tanto com ele quanto com o mercado, quanto a forma que nos apresentamos. Então, às vezes, a gente tem esse formalismo demais, entretanto, é um mundo formal sim, mas é uma forma de categorizar daquilo que a gente tem essa representatividade perante a sociedade. A sociedade nos enxerga de uma forma valorosa na advocacia, certo? Então, sem dúvida nenhuma, o segundo pilar, que é a questão de ética, ela tem que ser super respaldada e super destacada. E eu destaco o último, e normalmente eu deixo esse discurso até para entrega de carteiros. Então, quem faz entrega de carteira está, consequentemente, direto habituado, que é exatamente o network, o contato, né? Nosso contato ele é constante. Se a gente está falando de uma área que a advocacia nos permite estar em todos os setores, todos, não tem um setor que você vai ter que ter uma regulamentação jurídica, certo? E o advogado é um profissional preparado para isso. Então, qualquer setor você tem que ter um contato daquilo que você de fato precisa resolver. Então, por isso que eu incentivo bastante, né? Então, se tivesse um caminho a transcrever daquilo que passamos, obstáculos nós já vivemos, né? De fato, desde o início da faculdade, já começa a fazer seu contato, sua rede de relacionamentos. Tem a oportunidade de fazer um congresso, XYZ, uma palestra, estar dentro da ordem, porque nada melhor do que estar no próprio nicho profissional, o qual disponibiliza, porque é uma rede de contatos. Tem alguma palestra XYZ em qualquer outra instituição frequente, busque outros conhecimentos. Costumo falar que o professor não tem essa premissa verdadeira, ele pode ser questionado, deve ser questionado. Eu prefiro incentivar a curiosidade do que, de fato, ser algo que é taxativo. Então, busca essa outra. Fulano tem posicionamento sobre isso, foi que ótimo. Sinal que buscou, vamos entender. Então, esses 3 pilares, aí sim eu te dou uma estrutura na advocacia, que é exatamente conhecimento, ética e contatos, network. Com eles, aí sim, estamos preparados no mercado para encará-lo, e aí podemos ter a vantagem que a advocacia dá em relação a qualquer outra profissão, né? Eu costumava usar até uma terminologia mais chula, né? A charaboa. Talvez você vai atuar num nicho trabalhista, consegue uma ação demandada interessante. Você consegue entrar no nicho empresarial e, às vezes, conseguir um cliente que, de fato, justifica toda a sua estrutura de escritório, certo? Então, tem essa oportunidade na advocacia. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então, diferentemente no setor público, que te dá estabilidade, às vezes, falsa estabilidade financeira, porque o seu salário é limitado, tem uma limitação, a advocacia ela é desafiadora em questões de autonomia, de liberdade, certo? Principalmente essa questão de busca financeira, que precisamos ser realistas, porque a gente entende que é um mercado que, porventura, tem uma quantidade de profissionais habilitados para exercê-la. Entretanto, como qualquer outra profissão, né, o próprio mercado já faz esse filtro, principalmente se não seguir esses pilares. Não é à toa que a Renata acorda 5 horas para fazer reunião às 6h30, né? É assim, é dessa maneira o caminho, muito trabalho. Network. E assim, só complementando um pouquinho do que o Vinícius falou, não é só a parte jurídica que você tem, né? Porque você trabalha todo um compliance antes, você pode fazer uma consultoria de um contrato que também rende honorários. Hoje, a maioria das empresas ainda estão adequando a Lei Geral de Proteção de Dados, que é aquele compliance de tratamento, para não trazer um problema jurídico lá na frente. Então, tem toda essa atuação. Realmente, o direito ele abre um leque para o profissional. E aí, cada área vai ter sua concorrência, mas também tem seus diferenciais. Ó, João, ouvindo aqui a Renata e o Vinícius, eu sou professora na rede municipal aqui de Uberlândia do ensino fundamental. Não teria um diferencial na vida de todo aluno se tivesse uma disciplina ou então um módulo semestral ou anual de direito para a criançada? Eu fico imaginando que eu... Não, eu fico imaginando o Vinícius na sala de aula. Esses debates que tinha, até o professor. E eu acho que é interessantíssimo dizer, porque não só o direito enquanto profissão, mas o direito enquanto a nossa rotina, como você falou, né? O direito ele está aplicado em qualquer segmento que a gente precisa atuar. Não só na profissão, mas eu vou depender em algum momento, ou quase todos os dias, de alguma resolução do direito, né? Afinal, a gente vive sob uma Constituição que é defendida
através do quê? De direitos. Então, acho que a partir do momento que a gente está inserido nesse âmbito, acho que falta, né, essa aproximação, principalmente no ambiente escolar, que é o de conteúdo, ali onde a pessoa está iniciando aquele conhecimento de mundo, fazer essa aproximação com o direito. Não é à toa que a OAB tem esses projetos de aproximação, de levar um pouco mais dessa vertente do que é o direito para as escolas. Ou Sem dúvida, tem uma comissão até específica de direito na escola, né? Legal. Não tenho tanta propriedade para falar, de fato, dos trabalhos exercícios para eles, mas eu sei da forma que levam isso a outras instituições. Já deixamos aberto para a instituição Bittar, a qual admiro muito, sem dúvida nenhuma, né? Os trabalhos de anos realizados, mas leva sim, porque a gente é pilar, né? O curso do direito em si, ele é pilar da questão cidadã e social. Ele acompanha o tempo todo, como já ressaltei, a evolução social. Na verdade, ela está em conjunto, né? Se eu fosse dar uma aula aqui de introdução ao estudo do direito, que faz parte de umas matérias que eu até leciono, eu gosto muito de matérias práticas, mas eu leciono uma matéria propedêutica aqui. Mas se for falar sobre isso, exatamente a evolução social. Tudo aquilo que você faz, interfere, tem uma regulamentação, porque exatamente tem aquela premissa maior, né? O direito está onde o homem está, e o homem não nasceu para viver só. Ele precisa viver em sociedade, ele nasceu para viver em sociedade. Então, se ele vai nascer em sociedade, ele precisa regulamentar algo. Ou sua convivência, ou a forma de gerenciar. Porque, caso contrário, ele está só questões internas dele que faz esse controle social dele. Quando, a partir do momento que ele vai conviver com o outro, necessariamente o direito está lá. Mesmo que seja implícito. Mesmo que às vezes a gente não enxergamos. Mas tem toda uma regulamentação. A vestimenta que você está aqui, ou a própria regulamentação do próprio programa, do podcast aqui existido, do Bittarcast, já é uma regulamentação que com certeza está amparada em algo normativo. Talvez não diretamente, mas sim que tem esse relacionamento. Isso é tão verdade, eu preciso contar aqui para vocês. Além de professora, eu sou formada em teatro, sou atriz. E uma vez a gente ia montar uma peça de um alemão chamado Rainer Miller e a gente queria vender essa peça. Enquanto estava no âmbito só de apresentação, dentro da faculdade, estava respaldado porque era ali, né, uma pesquisa necessária. Mas a partir do momento que a gente quis circular com essa peça e vender, uma pessoa muito querida aqui da cidade, que é da área do direito e também da área teatral, falou, não. Essa peça desse escritor, ela tem um escritório na Alemanha, tem todos os direitos sobre essa montagem, e aí logo eles vão saber que vocês estão circulando usando o nome original da montagem, então não vai dar certo. Fica com ela aqui para o âmbito educacional, para o âmbito universitário da pesquisa, mas para seguir, façam outra coisa, porque vocês também não vão ter grana para pagar o que esse escritório pede de direitos autorais. Então tem toda uma relação. Por vocês de um grande desafio ali, que seria responder. Contratação do advogado. E são muitos os casos, né? São muitos os casos que tem que o direito atua, às vezes, na prevenção de algo que pode trazer ali um prejuízo, né? Não é à toa que pra gente estar aqui apresentando o Bittar Podcast, a gente assina um contrato. Mas contratos que a gente faz, acho que quase todos os dias, às vezes, como você falou, né, de maneira inerente, alguns contratos sociais, como, por exemplo, o casamento. O casamento, ele tem ali a parte jurídica também, né? Enfim, Na verdade, o casamento tem um negócio jurídico. É um negócio na parte do negócio jurídico do Código Civil. É complicado. Por isso que eu acho que precisa, olha, ressaltando a importância da gente entender esse âmbito, para entender as dimensões, porque pode trazer problemas jurídicos ali, né? Ou algo que não dê certo nesse contrato. Sem dúvida. E o casamento. E agora eu vou falar, vamos trazer uma polêmica para mesa do Bittar Podcast? Traga. Vocês topam pra uma polêmica? O Vinícius já falou sobre a questão da vestimenta. A gente sempre observa que os advogados sempre muito elegantes, né, da vestimenta. Mas afinal, uma pergunta aqui, hein? Vou deixar vocês responderem. Não sou eu que tô dizendo. O advogado é doutor ou não é? Tem essa polêmica. O que acontece? Eu sempre vejo essa discussão e agora vamos aproveitar essa oportunidade para responder o Posso, enquanto diretor de ordem, sim, lá. Pela representatividade que possuímos perante a sociedade. Assim como nós respeitamos outras profissões, chamamos o médico de doutor, que não é questão acadêmica, o advogado é sim doutor, totalmente prevalecido em relação a isso. Independente se tivesse o cunho ou não o regulamento normativo sobre aquilo, mas pela representatividade dele. Não existe um regulamento. Eu não sei se é uma fake news ou não, vou até pedir a sua orientação. Das épocas do decreto, do imperador. Exatamente. E ela não foi revogada pela Constituição, está mantendo a atividade. Sim, mas entretanto também tem pela cordialidade. Nós temos em questões que devemos ter tratativa de cordialidade entre as tratativas entre os pares, né? Entre os órgãos que estamos. Então, por isso que nós chamamos tanto o colega quanto a questões
do outro profissional, juiz, o promotor, o procurador, e também doutor em questão da própria excelência do munus público que ele exerce. Então é pela atividade dele, sim. O advogado é um doutor, mesmo que crie polêmica. Agora, se a gente for para um campo acadêmico, eu concordo. Talvez eu dou exemplo da questão de limitações titulativas minha, né? Então, você me chamaria de mestre, por exemplo? Não é o exemplo. Concorda que, às vezes, mesmo institucional, seria o doutor Félix aí, o doutor Vinícius, a gente mantém essa titulação? Se fosse chamar por titulação de fato, aí nós excluiríamos grande parte da sociedade de qualquer outra carreira, inclusive medicina. Estão criando polêmicas. Agora vamos ver se essa polêmica vai aprofundar. A Renata concorda ou não? A gente vai ter uma réplica aqui. Concordo plenamente, até porque tem um cunho social aí, né, gente? Já vem pelo costume também de falar assim do advogado. E outra, nós lidamos com leis, né? Não precisa ter um doutorado, já veio essa lei da época antiga, né? Fugiu a palavra agora, gente. Do Império, né? Do Império. Época do Isso. Império. Já veio desde a época do Império, ainda está valendo, e já é a parte do social. O Vinícius mesmo falou do juiz. Eu chamo o juiz de excelência, excelentíssimo, excelência, por uma questão de educação, de trato, porque ele está ali naquela posição, não porque ele tem um título para isso, ele não precisou fazer, né? Ele passou no concurso. Para resolver essa polêmica, não é doutor pela titulação, é pela expertise o qual ele é. Se ele é doutor em leis, se o médico é doutor na medicina, então o dentista também na odontologia, e assim consequentemente. Eu tenho esse hábito muito, de quanto mais expertise, mesmo de outras carreiras que não tenho o hábito de chamar de doutor, eu chamo. Né? Eu dou exemplo nesse de perícia, chamando um doutor lá, o engenheiro. Ele falou, não, sou doutor. Foi para mim essa expertise, esse assunto. Eu não tenho nem a ousadia e a audácia de poder opinar sobre isso. Até porque hoje a gente já vive, principalmente questão de informações e trazendo mais polêmica, né? O tempo todo a gente tem esse tribunal de verdade, internet, daqueles que conhecem um pouco mais, porque o Google te determinou em relação a isso. Mas, de todo fato, quando a gente tem essa representatividade, não é um doutor pela titulação, é pelo qual ele representa e a expertise do assunto ao qual ele é. E aí a gente resolve essa polêmica. E eu vou dizer que eu acho que a gente tem desafios maiores do que a discussão da nomenclatura, né? Não, acho que imagino, hoje, a gente falando ainda da sala de aula, Rubia, agora só antes de eu fazer uma pergunta para eles, tem muitos alunos que comentam sobre essa vontade de exercer a advocacia? Sempre tem, sempre tem. É até motivado por aquilo que a gente conversou aqui nos bastidores. Existem muitos filmes, muitas séries que retratam esse universo da advocacia e os alunos... inclusive, eu já fiz montagem dentro de sala de aula para apresentar ali para as outras turmas desse universo do direito, com tribunal, com júri, com réu e tudo mais. Júri simulado, eu tive na minha escola, na minha época de nono ano, né, Vinícius? Que eu tava sério ali no nono ano, eu já era nono ano. Um pouco, eu já não tive isso no ano. Mas eu tive essa experiência do júri simulado. Ali até ele criou uma vontade de exercer a advocacia, mas eu tinha certeza que eu ia querer falar mais que o réu, mais que o juiz, mais que todo mundo. Eu falei, não, eu vou pro jornalismo mesmo, que eu vou ficar um pouco mais confortável. Mas é legal a gente entender, porque, querendo ou não, seja pelo filme, até mesmo da família, acompanhar algum caso, aí ver a mãe, o pai precisando de um advogado, a avó, o avô. E aí, pensando nisso, Renata, você que principalmente tem essa expertise, como disse o Vinícius, tá vendo como a gente vai já criando um lexo aqui? Principalmente anotando as nomenclaturas. Quero evitar o juridiquês, mas vai anotando. Não, mas é importante, vai acrescentando para esse ambiente, né? Mas assim, sobre essa questão não só do patrimônio, desse gerenciamento do patrimônio, ou seja, falando um pouco de família, como disse o Vinícius também, da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, essas coisas que têm tornado um pouco mais próximo a importância do ambiente jurídico, da nossa vida, que é inerente, ou seja, estou existindo, preciso respeitar uma Constituição, preciso... pensando nesse ambiente ainda da escola, como que a gente faz para entender um pouco melhor quais são os nossos direitos? Porque eu acho que às vezes a gente entende muitos deveres, e temos deveres, mas assim, de modo geral, quais são os principais direitos que nós, enquanto estamos existindo aqui, nós temos? E alguns órgãos também eu queria que você comentasse, o Vinícius fica à vontade também enquanto representante da OAB também, porque hoje a gente vê o PROCON, a gente vê alguns órgãos que fazem a defesa do consumidor, o Ministério Público que faz a defesa ali em caso necessário, mas de maneira geral, quais são os principais, assim, casos que vocês veem que em maior quantidade que nós precisamos saber, assim, de alguns direitos básicos para estarmos existindo? Essencial, direito à vida. Você já começa ali com a proteção ao seu direito à vida,
Você vai ter a proteção do Estado, a educação, direito à educação que a gente tem também, de você conseguir uma faculdade pública, uma escola pública, enfim. Crescendo, nós temos a proteção ao casamento, que é um negócio jurídico, mas ele tem regras para ser feito, né? Se você vai divorciar daquele pacto, o regime de casamento que você vai escolher, como que vai ser essa transferência. Quando vem o nosso óbito, que nós não vamos ficar para semente, em algum momento a gente vai. Se a pessoa não se programou, ela tem ali o direito de passar aquela sucessão, né? A transferência daquele patrimônio em vida aos seus herdeiros. A família tem o direito de receber, que a gente chama de legítima hoje, aquela transferência. Você não pode simplesmente... eu tive um filho fora do casamento, eu quero deixar tudo para ele. Não, ele tem direito? Tem. Independente de como foi, ele é um filho, né? Ele tem direito a receber. Só que tem regras para trazer ele ali para dentro da sucessão, essa transferência desse patrimônio. Pensando enquanto consumidores, que todos nós somos também, temos direito de sermos protegidos nos nossos interesses. Hoje a informação ela precisa ser clara. A Lei Geral de Proteção de Dados trouxe a obrigação da proteção de alguns dados pessoais daquela pessoa. Hoje toda empresa coleta dados. E como que ela está fazendo esse tratamento? A pessoa, o titular dos dados, ele foi informado? O PROCON vai começar a fiscalizar isso, porque a LGPD, muito embora algumas empresas ainda estão se organizando a isso, ele já tem 5 anos. E ela foi convertida em um direito fundamental, o direito à proteção de dados. Ele subiu de status, né? Então, você tem direito a proteger os seus interesses, os seus dados, o seu regime de bens, como que vai fazer, seus filhos, seu direito à educação, seu direito à saúde, né? Que hoje a gente vê hospitais lotados, sem condições, às vezes, de atender naquele momento. Mas se você precisar de alguma situação, de algum tratamento que não está disponibilizado na rede, você tem direito a socorrer o judiciário para te ajudar ali, naquele momento. Porque você tem um direito básico à saúde. Então, assim, o direito ele é inerente à nossa vida. Não dá para falar que você não vai ter contato com ele. Desde o dia que você nasce até o dia que você morre, o direito faz parte do seu cotidiano. Mandando essa tangente, nós ficaríamos aqui no mínimo 12 horas. Eu imagino. Falando de todas as tendências e oportunidades que o direito participa da vida social do ser humano todos os dias, enquanto indivíduo, enquanto ente coletivo. Então, é muito amplo. E principalmente nesse âmbito coletivo, né? Porque quando você falou essa sociedade, a gente vive em sociedade, então é uma frase muito comum que a gente ouve principalmente na escola, né? Meu direito termina onde começa o do próximo, então tem tudo isso. Então eu acho que é legal o que a Renata falou, porque traz uma visão geral para as pessoas entenderem que existe a profissão, né? Quem vai seguir, mas assim, querendo ou não, a gente tem que respeitar, a gente tem que entender um pouco até para respeitar os nossos próprios direitos, né? Então é legal você ter falado isso e já deixa um conselho pro pessoal, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tá falando principalmente com jovens que estão começando agora no ambiente profissional, então é um termo que eles vão ter muito contato. É um contato que vai crescer ainda mais, né? Então, é legal você já ficar por dentro. Existe hoje na internet muito assunto, já tem alguns cursos, né, institucionais que falam sobre isso, porque é uma coisa que vai estar presente na sua rotina e é legal ficar por dentro. E é legal ficar por dentro também, sabe do que, Rubia? De tudo que acontece no Bitar Podcast. É hora de falar do Bitar Podcast. Você sabe que aqui no Bitar Podcast a gente fala de diferentes assuntos. Inclusive, a gente já falou de Constituição, já falou políticas públicas que envolvem muitas questões do direito, né? Você lembra o número ou esse vamos deixar passar? Geralmente eu guardo tudo na cabeça, todos os episódios que tiverem, inclusive os nomes das pessoas participantes, mas esse eu esqueci. Vamos deixar, joga o desafio pra galera procurar lá. Tudo disponível nas principais plataformas de áudio, também no nosso canal no YouTube, nas plataformas e também através das nossas redes sociais, que é @bitar.educação. Inclusive é por lá que você entra em contato com a gente, viu? Participa, muito bom. Já deixo o convite para vocês também verem os assuntos que tem lá. A gente debate assuntos de atualidades, tem tudo a ver também com o direito, que essas atualizações é importante porque muda muito, né? Mudam essas questões. Rubia, tem alguma dúvida ainda? Pensando ainda no universo das séries, dos filmes, muitos jovens são levados a pensar nessa profissão a partir desse contexto. E aí tem muita, nesses filmes e séries, a questão do tribunal. Então eu queria que vocês contassem pra gente como é um dia a dia de cada um desses atuadores dentro do tribunal. O papel do juiz, papel da promotora, do promotor, da advogada, do advogado. É necessário muito tempo ali investigando o caso do seu, como que chama? Do seu cliente. Sim. Como que acontece? E eu vou acrescentar, tem algum caso que vocês lembram que chamou a atenção, repercutiu aí? Porque o pessoal gosta de saber detalhe. Podemos falar, tá envolvidos em questões de tendências, né?
A atuação, normalmente, quem é o público externo que tá dentro, não está dentro do direito, realmente se limita naquilo que ele consegue enxergar ou ver e que normalmente é televisionado ou é ambientalizado, que é tribunal. Mas, logicamente, a atuação do advogado vai muito além da questão só processual, que é dentro do tribunal. Hoje, cada vez mais é tendencioso ter essa parte consultiva, né, preventiva, e do que, de fato, ter só o contencioso, que é processo. Mas o ambiente mesmo de tribunal é maravilhoso. Quem gosta de advogar, de forma, assim, nata, né? Nós sabemos as dificuldades que tem em relação ao judiciário, nas suas atuações, certo? Assim, tanto no exercício da advocacia, quanto questões estruturais mesmo, daquela questão de acessibilidade. Entretanto, esse desafio é gostoso. Eu falo que eu atuo bastante porque eu acredito muito no tecnismo processual, no tecnismo de tribunal, certo? Lógico que a gente está numa evolução que aí entra a tecnologia, que cada vez mais distanciamos do ambiente físico. Se for pegar, nós temos um fórum hoje, por exemplo, em Uberlândia, que é estruturado, e que a questão de rotatividade de pessoas, geralmente ali, ela é reduzida. Tem dia que eu tenho mais rotatividade dentro da minha unidade da Caixa de Assistência de Advogados da OAB, que oferece um escritório compartilhado ali, porque ele vai lá para fazer audiência virtual, do que, de fato, utilizar o espaço físico do fórum. É essa realidade que a gente vive hoje em dia. Você consegue acessar processos hoje, né, em todo o nível Brasil, sem precisar viajar. Então, é uma evolução que a advocacia fez e fez uma virada de chave até brusca, né? A pandemia fez essa aceleração de questão de tecnologia envolvida. Então, uma experiência que eu costumo falar muito com meus alunos teve a experiência de fato num fórum, num tribunal, com uma audiência presencial, tem que fazer parte da sua rotina. Pelo menos uma. Lógico que a tecnologia facilita. Costumo fazer audiências, então, que eu esteja fazendo lá em São Paulo, lá no Rio, BH, e ao mesmo tempo estou aqui em Uberlândia presencialmente, já saio daqui e consigo fazer uma outra audiência, ou um outro atendimento de um cliente, ou tudo mais. Mas esse ambiente mesmo, ele é mítico, né? Eu acho que faz parte da essência. Vai desde a estrutura da vestimenta, a preparação de uma audiência dentro do tribunal, do respeito que tem em relação a toda a estrutura que envolve o judiciário. Então, por isso que eu falo que é muito gostoso de participar, principalmente ter essa experiência. Então é sim validado, mas não podemos comparar daquilo que verificamos em séries, principalmente estrangeiras, né? Série americana, que é um outro tipo de ordenamento jurídico, né? Lá a gente tem uma outra preparação que é muito mais baseada, por exemplo, em costumes, falando de forma bem leiga e rápida. Lá temos o que a gente fala de costumes de precedentes. Aqui nós estamos no ordenamento jurídico que é mais positivado, né? E cada um tem suas premissas importantes, não quer dizer que seja melhor ou não, né? E eu acho que cada vez mais o Brasil vai sim evoluir. Tem que ter essa tendência que um tribunal, quando eu falo tribunal, é o ente figurativo enquanto processual, certo? Vamos utilizar dessa forma a linguagem. Que o processo ele ainda continua sendo necessário como mecanismo de buscar de fato seu direito, quando ele é limitado em outras esferas. Mas é cada vez mais tendencioso que a parte contenciosa, a mediação, a conciliação, a resolução desses conflitos, cada vez menos estejam indo para o judiciário e sendo resolvidos em outras esferas e continuam tendo essa mesma validação questão processual. Nosso Código de Processo Civil, por exemplo, ele valida uma homologação do acordo que seja extrajudicial e tragam ele lá e tem a mesma eficácia, a mesma força. Então, cada vez mais, eu acho que se for falar de tendências, é exatamente quem está indo para o mercado, na advocacia, mudar um pouco essa mentalidade processual. É gostoso ter essa experiência de tribunal, entretanto, cada vez mais procurar outras alternativas desse litígio que, porventura, possa acontecer. Essas esferas administrativas. E aí sim entram os outros órgãos. Nós temos políticas de órgãos interessantes dentro de Uberlândia, dentro do Brasil. O PROCON é um exemplo, o MP é outro, que concilia bastante, buscar as partes e antes de ajuizar qualquer situação, tenta resolver de outra demanda, né, ou de uma outra, digamos assim, de uma outra particularidade, trazer a parte, explicar o que pode, o que não pode. Então a gente tem vários órgãos nesse sentido, então cada vez mais acredito que a gente vai para um caminho que seja termos menos acesso ao tribunal, ele vai existir ainda enquanto questões de resoluções daquelas que sejam extremas, e nós devemos sim mudar essa mentalidade que é cultural do brasileiro de tudo falar que é processo, tá? E cada vez mais se quer resolver, porque a gente está falando de uma situação cada vez mais só enchendo o sistema. O sistema nosso ele é saturado, a estrutura. São poucos servidores, poucas estruturas mesmo físicas para trabalhar com uma demanda assim, massiva, chega a ser massiva. Então a gente tem que limitar que essa esfera do tribunal vai ser necessária, vai ser bom, se prepare para isso, que é tudo um mecanismo, né? Eu estava falando anteriormente da forma como eu cheguei aqui hoje, né? Antes de nós começarmos nosso bate-papo,
eu estava preparando que eu tinha que fazer uma sustentação oral no tribunal, lá em Belo Horizonte, por aqui em Uberlândia. Então era virtual, mas tinha toda uma preparação, né? Até o ambiente, eu tento me regulamentar em relação a isso, entrar no clima para poder, de fato, exercer da melhor forma possível os interesses daqueles que eu estou representando. Então o tribunal é um ambiente gostoso que deve, sim, ser trabalhado, não com um medo, mas sim que ele está lá com mais uma ferramenta para resolver aquele conflito que existe dentro da sociedade. Quando se fala de série, mostra-se muito nessas séries o tribunal do júri, né? É maravilhoso. A não ser que você vá para a área criminal, você não vai ter tanto aquilo ali. A audiência é o juiz da outra parte, o advogado da outra parte. É algo mais simples. Mas não deixa de ter sua preparação, sua importância. E sim, muito válido, como o Vinícius Bezos falou. Agora, pensando nesses casos que chamam a atenção, porque as pessoas costumam reparar muito na mídia, principalmente os casos criminais que têm uma cobertura, eles acabam repercutindo muito, né? E aí tem, desde quando o crime acontece, então aí tem todo aquele processo da investigação da Polícia Civil que conclui um inquérito, logo em seguida tem todo aquele processo jurídico até ser julgado, e até esse julgamento, muitas vezes, alguns casos que dá para lembrar o caso Eloá, enfim, casos que tiveram essa repercussão jurídica, que as pessoas acompanharam cada etapa do processo na televisão, enfim, na mídia e até o julgamento. E pensando nessas situações, teria algum caso que vocês poderiam contar aqui no Bitar Podcast que chamou a atenção de vocês, seja o que foi marcante, ou até pela maneira que se deu a resolução, que foi conduzido? Tem algum que vocês poderiam... Eu acredito que todos esses casos até mencionados e outros recentes, nós temos que partir da premissa seguinte: hoje essa geração principalmente está tendo acesso, é a melhor forma de acesso à informação que existe. Só que por mais que muitas das vezes não sabe como trabalhar com esses dados disponíveis, porque cada um cria um conceito sem de fato interpretá-lo, analisá-lo, acaba criando o seu conceito interno e aí julga esse tribunal de verdade que existe na internet. Por isso que muitos dos casos que sejam mais polêmicos tornaram mais evidenciados em questões de mídia, porque sempre ocorreu. Por isso que eu falo que a parte criminal é um dos primeiros acessos que tem do estudante de direito, principalmente ele quer no início da carreira, porque é o que a sociedade vive direto e é o que forma mais externo, porque a mídia leva isso. Ela quer levar isso de uma forma que é mais atuante. Mas, por exemplo, em outras questões empresariais, trabalhista, família, são casos de relevância que às vezes a mídia não protege tanto, né? Eu acredito muito que ainda todo o processo, tudo aquilo que vai de fato para um julgamento, ele tem que seguir a questão de tecnismo processual, que pode ser bom ou ruim. Então, eu nem adentro no caso de um caso específico. Então, às vezes a gente fala, mas ele teve um homicídio, ele matou, ele roubou. Não seguiu um determinado rito processual, então ele realmente vai ter algumas brechas que porventura vai discutir que ele foi anulado ou não deu aquela procedência que na verdade a sociedade queria. Então, de fato, essa afetação de julgamento, aí sim eu valorizo bastante o tribunal como processo. Deve existir ainda, porque tem que seguir um rito, tem que seguir a carta de processo, e nós, advogados, aí sim temos que ser defensores desse rito processual. Eu costumo falar como professor mesmo de processo. O processo não se inventa, está lá. O procedimento existe numa lei, a forma de se gerenciar ele. Então, mesmo que porventura pode ter magistrados, membros do Ministério Público, advogado de outra parte, que tentam maquiar ou criar outros tipos de procedimentos, o procedimento ele é único. Eu acredito meramente no tecnismo. Então, independente do caso que seja polêmico, né, toda a forma que ele foi julgada, eu acredito piamente que teve sim uma proteção em questão do que o judiciário que de fato queria analisar. E que às vezes não vai ser o resultado que a sociedade esperava, né, em relação àquilo, mas ou às vezes foi, e porque de fato os elementos que teve naquele caso específico levou àquele resultado. É umas oportunidades. Então, mas a gente fala de casos o tempo todo, né? Eu trago até outros cortes superiores. A gente está na maior evidência, porque na verdade a mídia agora está em destaque em qualquer tipo de julgamento que existir. Antigamente ninguém tinha interesse, por exemplo, em ver um TV Senado. Você já viu o TV Senado quando você era criança? Não, né? TV Judiciário. Hoje, hoje a mídia já coloca. Mas você já viu uma sessão do TV? Cara, eu assisti até a sessão da Câmara da minha cidade, pra você ter uma ideia. A TV, eu gostava. Porque eu imagino que deve ser maravilhoso. Mudou, ainda bem, né? Mas... As informações é muito rápidas, né? Então divulga muito rápido. A gente tá numa linha tênue que, se for algo positivo e que a sociedade massiva aceita, foi super legal, positivo. Se não foi, você está sendo cancelado. E eu falo que quanto mais representatividade tiver,
E aí que, de fato, você está envolvido nessa linha tênue. Então, por exemplo, advogados que vão defender, mas defender o caso específico é inadmissível. Então, às vezes, ele está fazendo o exercício da atividade dele naquele caso. Super defendo. Ele é criminalista. Ele está ali para aquele sentido. E se tiver uma situação que foi injusta? Eu dou exemplo agora de uma peça que a gente vai ter aqui em Uberlândia, que a OAB está apoiando, que é o caso dos Irmãos Naves, né, que foi super famoso. Ela é a maior atrocidade judiciária. Mesmo com advogado, eles foram julgados pela cor de pele, pelos status sociais dele daquela época, em virtude de um crime que ocorreu e que só foi resolvido, corrigido, digamos aqui, porque depois de 30 anos não é uma correção, por tudo que ele sofreu de cunho pessoal, e aí a correção porque, de fato, um advogado veio exercer. E que na época foi julgado, mas você está defendendo os Naves, né? O caso do advogado, se for pegar o documentário mesmo, de fato, ele vai explicar essa situação. Então, tem que lembrar que no papel do advogado, enquanto defensor daquele cliente, independente do caso que seja, ele exercendo a atividade dele de forma técnica, buscando esse tecnismo, super valorizada. E aí, de fato, é uma polêmica já pesada, não cabe à sociedade julgar o profissional no seu exercício. Ele pode até dar a sua opinião em relação àquele caso, mas não julgar tanto o caso, porque ele não teve acesso e não tem essa expertise sobre isso, mas também quanto o exercício do advogado, que ele sim tem que ser inviolável para proteger o melhor interesse dos clientes dele. E isso eu sou taxativo em relação a esse defeito de prerrogativa que seja o exercício da advocacia. Olha aí. E a parte técnica, né? Porque todo mundo tem direito à defesa, né? E a pessoa não é condenada, aliás, ela não se torna... O princípio do direito. Você é inocente até que se prova contrário. Isso, exatamente. Essa era a frase que eu queria lembrar, né? E apesar dos ônus de todo esse trabalho criminal, é uma necessidade para que esse direito prevaleça. Afinal, a gente está numa democracia, né? Que é super importante a gente falar. E ainda só para concluir, porque a gente tem toda essa questão, até você falou do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que às vezes gera dúvida, né? O pessoal entender como que funciona cada âmbito. Hoje o Supremo seria o órgão maior regulador do direito. Como é que funciona isso para vocês? Processualmente falando, não são instâncias, né? A gente tem essa aptidão social que às vezes fala que são instâncias, cada um com hierarquia. Na verdade, cada um com sua competência, né? Então a gente fala se eu for trazer uma aula processual aqui, nós levaríamos horas sobre isso, que eu tô falando de semestres, Professor, né? Vem. Mas, de forma, assim, bem resumida, cada um tem a sua competência em relação à matéria, questão territorial, da questão mesmo de aptidão processual. Então, por exemplo, o juiz ACO vai delimitar todo tipo de matéria civil, trabalhista. E aí, quando vai para um tribunal, os tribunais de justiça, eles têm a característica base deles recursais. Então, vai analisar todos os recursos, certo? Mas tem processos originários que já começam no próprio tribunal, por exemplo. E assim como vai, então, nas cortes superiores, que é que criam tanta polêmicas, né? Eles possuem as competências deles, tanto o STJ quanto o STF. A gente fala de um STJ, Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, desculpa, a gente está falando de proteções de cunho, tudo aquilo que leva de natureza de lei federal ou ordenamento federal de suas interpretações. A gente falando do STF, tudo aquilo que tem natureza constitucional e interpretações constitucionais pertence a eles. Não importa se foi esfera originária, ou seja, processos que originam lá, ou recursais, porque chegaram até eles em virtude da discussão que está tendo, que é constitucional ou federal. Isso é um resumo processual do esqueleto que existe. Então o STF tem uma hierarquia sobre outras decisões? Não. Às vezes, determinados tipos de decisões que não são competências constitucionais não pertencem àquela corte. Assim como outras que pertencem a questões de direitos de ordenamentos federais, vai ser só do STJ. Nem chega a ser analisado no próprio possível STF. Então, é um exemplo dessa questão de configuração sistemática. Hierarquia existe? Não. Isso eu te afirmo. Existem questões de competências e afinidades de cada órgão, ele é responsável por aquilo. Eu vou só aproveitar aqui e voltar numa fala anterior do Vinícius, que você citou o caso dos Irmãos Naves e falou do filme. E que agora vai ter uma peça aqui em Uberlândia. Para quem ficou curiosa, existe um filme, um documentário na internet e também tem atores e atrizes de Araguari que tem essa peça há mais de 3 anos. Né? São eles. Um abraço para o Samuel Gonçalves, que é meu amigo. Nessa versão agora, ele tá como ator, já foi produtor também dessa montagem. E é super interessante para quem ficou curioso. Tem o caso aí na internet. Você falou, Vinícius, a gente já entendeu aqui, pela fala do Vinícius e da Renata, que o curso de Direito é um curso que requer aí muito estudo, afinco e leitura. A carga teórica é grande? Quer que eu responda? Professor. Estou falando de mais ou menos
200 a 300 horas ali por semestre. Deve ter aumentado. Eu me formei já tem uns dias. Hein? Então a carga horária é gigantesca. A gente falar que for pegar ali por questão de regulamentação mesmo, a gente tem estruturas de faculdades diferentes, tá? Sim. O curso do Direito, por exemplo, tem umas premissas que é permitido hoje até tantos por cento ter modalidades de AD. Então depende muito da instituição. Tem instituição que é 100% presencial, física, certo? Outras, o máximo possível, eles têm. Então vai se afetar a grade horária. Tem a grade horária mínima e a máxima. Todas elas têm a regulamentação que é do MEC, então não cabe à faculdade estimular isso. Assim como ementas, aquilo que são matérias obrigatórias que terão que ter dentro do curso. As faculdades normalmente têm essa liberdade em questões de matérias optativas. Essa que é a liberdade dela. Quantos por cento que ela vai oferecer em plataformas hoje virtuais, se vai oferecer, e aí quais matérias de fato ela pode ter uma modificação ali na grade dela, que aí às vezes vai ser um diferencial de uma faculdade a outra, né, nesse sentido. Hoje a gente pode falar de tendências, né? A grade horária de um curso de Direito, ela é uma das maiores que existe em relação aos outros cursos, mas podemos comparar, sim, com questão de medicina, né? Se formos entrar em relação à grade horária, nós podemos comparar em questões de psicologia, que é interessante. Então, eu estou falando de faculdades que são, no mínimo, né, 5 anos para fazer. Né? E outras que, às vezes, têm a questão de bacharel e licenciatura. Então, não é nem a carga horária que vai pesar. Porque a carga horária delas vai ser a mesma, porque não tem como inventar de segunda a sexta ali quantas horas destinadas para isso. Tem como em questões de aptidão, que, às vezes, algumas matérias mais técnicas são mais pesadas, vem mais com maior grade horária dentro daquele semestre. Aí sim podemos falar nesse sentido. Mas que o direito é pesado pela leitura. Ele tem essa base muito teórica, né? Nós temos essa base propedêutica, muito teórica, social, né? Sociologia envolvida, para até desenvolver um determinado tipo de raciocínio, interpretação. Eu costumo falar muito que o amadurecimento são 10 semestres, o meu aluno mesmo vai começar a entender um eixo de direito lá para o 5º período. Os 4 primeiros períodos, ele já até tem acesso a algumas matérias interessantes ali do direito mesmo, direito penal, civil, mas que de fato começar a interpretar, entender, ter um amadurecimento após a metade do curso. Se eles de fato continuarem estudando, né? Porque a gente tem que pegar nossos alunos também, que alguns vão levando à faculdade. Mas de fato esse amadurecimento dele é mais progressivo. E eu pego isso em comparação até com outros cursos, tá? Eu tenho colegas, né, amigos que lecionam em outros cursos, também seria a mesma base. Grade horária, tanto não é ela que vai pesar. Eu acho que, imagino sim, seja a afinidade. A afinidade do curso de Direito é necessária. Você não gosta, vai encarar um curso que de fato não tem uma afinidade, sabendo que principalmente no início dele é muita leitura demasiada e não leitura específica, às vezes é uma leitura geral sobre vários assuntos. Se você não tem essa aptidão, te garanto que não passa do primeiro ano. E aproveitar que a Renata formou há alguns dias, né, Renata? O Vademecum é o principal livro que vocês utilizam na faculdade? Como é que funciona? O que é o tal do Vademecum? Que é bem famoso também, né? O médico é o código, né? Onde está ali toda a legislação. Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal. Essencial para um advogado. É a Bíblia dele. Vamos colocar assim. É o que ele vai levar para tudo quanto é lugar. E o Vinícius mesmo comentou do STF, STJ, eles trazem jurisprudência, você vai ter que estudar, atualizar. O advogado deve estar sempre estudando. Vocês viram aí algumas pós, mas assim, faz parte da nossa vida essa atualização. Então não importa se formou hoje, eu me formei em 2006, então já tem um tempinho, mas você tem que estar sempre atualizando, porque o direito muda, ele segue a sociedade. Então ele acaba atualizando, vem novas leis, novas interpretações. Mas tem uma vantagem, né? De internet, a internet facilita. Você imagina que, vamos pegar aqui, mesmo geração nossa, que tem uma diferença grande da geração atual de acadêmicos, né? Eu pego o ciclo até 2010, 2020, 20 até 2030, que vai ser outro. A internet, muito fácil. Então, o Vademecum, às vezes, ele já começa a ser esquecido. Eu já aprendo meus alunos hoje. Porque ele vai entrar no celular hoje e consegue já baixar a codificação que ele quiser, de forma atualizada e direto do site oficial, do Planalto, tudo mais. Então, vai se tornar um livro que, às vezes, ele é útil na questão de aprendizado, mas dispensável em questão de carregá-lo. Até o Vademecum tá mudando, então, tem se transformado, né? Hoje é o celular, né? Hoje é o celular. Tudo é celular. E vai para tendência de tecnologia cada vez mais. O que me preocupa e que tem que incentivar é o que fazer com esse acesso de informação. Porque o que a gente tem de informações incoerentes, né, não verdadeiras, digamos assim, essas aí que cada vez mais nós temos que combatê-la. Porque, principalmente para quem vai para esse mundo jurídico, né,
do direito, da advocacia, ele tem que se preparar e ter um filtro do que de fato é relevante e interpretativo, que de fato é meramente opinativo da internet, porque a gente vai ter todas essas receitas disponíveis, mas que é uma ferramenta interessante. Com certeza o Vadimeco, ele deve estar entrando, já está entrando, né, em aposentadorias, e porque cada vez mais vai estar tendo, vai ter o Vadimeco eletrônico, tem aplicativos para isso já hoje em dia. Então, pessoal, meus meninos já levam lá o celular já e já baixam lá. Às vezes eu peço aí, ó, dia de prova, vamos limitar a rede aqui, manda antes para não evitar essas polêmicas de cola, alguma coisa, mas ele vai ser um livro que com certeza a gente já tem disponível em outras plataformas. E isso é bom, utilizar a tecnologia no nosso favor. Rubia, não, isso aí, enquanto fã de Viola Davis, o que você achou dessa aula que a gente teve aqui? Eu acho que eu vou ficar só no teatro, vou só interpretar a Viola, acompanhar a série. E eu aprendi que independente, se com o livro físico ou aqui no virtual, no tecnológico, quem vai para essa área precisa se dedicar e estudar constantemente. E ó, você que está nos acompanhando, entenda seus direitos, mas por favor, conte e procure especialista quando precisar deles. Não vai querer chegar no mercado e começar a separar item, achar que tá arrasando ali nos direitos. Não briga com ninguém não, para não ter problema. Procura um advogado especialista. Gente, eu acho que vocês agregaram muito pro episódio de profissões de hoje. A gente falou então sobre essa carreira na advocacia e dos diferentes segmentos, diferentes áreas, até a teatral, né? Porque é importante a gente entender que tem todo um ambiente ali formado em cima disso. E pra gente encerrar, eu queria que vocês deixassem um recado, principalmente para quem tem interesse em seguir nessa carreira, tem vontade, o que não pode faltar em quem quer seguir essa carreira na advocacia. Então, quais habilidades, o que a pessoa precisa ter essa atenção, principalmente para quem quer dar esse primeiro passo. O essencial, João, é paixão. Você tem que realmente gostar daquilo que você faz e aí você vai encontrar o meio. Porque assim, por mais que a gente tenha jeitos de trabalhar, você pode escolher, temos um leque de opções, eu vou lecionar, eu vou advogar e lecionar, eu vou prestar concurso, mas tem que ser algo que você ama, que você sempre vai precisar estudar. E aí cada um vai criando seu caminho, né? Eu vou trabalhar em que área? O direito, você pode escolher trabalhar em todas as áreas ou em uma só, né? Eu tenho dois produtos no meu escritório, família e LGPD, mas tem gente que atende todas as áreas, o que demanda aí uma paixão bem maior, porque a pessoa tem que autorizar todo. Essa pessoa deve acordar às 4 da manhã para dar conta. Mas acho que a base exatamente para o exercício da advocacia, sem dúvida nenhuma, é um amor como qualquer outra profissão. Eu tenho uma filosofia de vida, que eu costumo dizer, né? Nós somos obrigados a fazer nada nessa vida, mas tudo que fizer, faça com amor. Então, ela é independente de qual carreira seguir. Lógico, né, em relação à minha carreira, eu sou apaixonado no que faço. Eu tenho amor no que faço, até porque para encarar os desafios que vão surgir, achar também que seja um caminho de flores, isso é muito utópico, né? Mas esses desafios que vão surgir, nós vamos criar estratégias, outras formas de relevar e superar. Então, eu trago isso no direito mesmo como um relacionamento. Vai ter um relacionamento de amor com a advocacia. Então, você vai ser um advogado nato, e aí tem grandes chances de ter até a extensão do sucesso, né? O sucesso daquilo que você faz está vinculado àquilo que você ama. Então, essa é uma premissa que tem que levar, mas logicamente que leva então para a advocacia. E eu falo enquanto advogado, e até mesmo enquanto representante da própria classe, né? Digamos assim, nós temos que ter essa obrigação sim, de servi-los, todos os advogados que estão, independente de tempo de mercado, para estruturá-los, para ofertar o melhor tipo de demanda de serviços possíveis, para exatamente também apoiá-los, né, defender os interesses daquela classe, de fato, e representá-los com rigor, com força e com maestria naquilo que nos dispomos a servir. Então, eu falo tanto com advogado, fazer com amor, e enquanto institucional, né, a própria OAB tem que sim abraçar toda a causa que seja relacionada à advocacia. Show de bola. Olha, recebemos então o Vinícius Félix, a Renata Aparecida de Araújo Soares também, participaram do Bitar Podcast de hoje. Já fica o convite para voltar em outras oportunidades para tratar melhor desses assuntos. Será um prazer. Desses âmbitos. Eu tenho certeza que a gente vai se atualizar, vai continuar conversando. A gente agradece demais, viu? E fica o convite para conhecer também o trabalho do Instituto João Bitar, junto com esses jovens. Acho que vai ser super bacana essa aproximação para o pessoal entender certinho como que funcionam essas áreas. Rubi, agora tem que levar para os alunos também. Vou levar e
Lembra que a gente falou que seria uma consultoria? Mais uma Mais consultoria? uma. Ganhamos mais uma. Agora não consultoria na mexam mesa. comigo, que eu tenho a minha parte jurídica também, fiquem espertos. E a gente já sabe que tem a Bíblia aí dos advogados É, no celular. no celular. A gente pode baixar também, Toma né? cuidado, agora Toma cuidado. Essa dupla tá preparada. é isso aí. Preparado, inclusive, o próximo episódio do Bitar Podcast, né? Exatamente. Então a gente se vê em breve. Obrigado, viu, pessoal? Até a Gratidão, próxima. Obrigada. eu que Pra vocês, agradeço. até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.